A história começa em um vilarejo tranquilo na zona rural de Bangkok, onde dois franceses, pai e filho, chamados Largo e Noon, estão de férias e fazem uma peregrinação ao túmulo da falecida esposa de Largo. Foi revelado que a esposa de Largo, de nacionalidade tailandesa, havia morrido vários anos antes por afogamento. Noon expressou seu desejo de ficar mais tempo na cidade natal de sua mãe, mas Largo lembrou com firmeza de que a vida deles era em Paris e que as férias haviam chegado ao fim. Frustrado, Noon saiu em disparada, sem saber que um homem misterioso em uma colina próxima os estava observando. De repente, um grito ecoou pelo ar. Era Noon pedindo ajuda. Em resposta, Largo correu para ajudar o filho, mas foi interceptado por uma saraivada de tiros de um grupo de homens mascarados enviados pelo observador misterioso. Largo, habilidoso em combate, atirou uma faca, atingindo um dos Masked Riders. Ele então pegou a motocicleta do agressor e o perseguiu. Largo conseguiu derrubar um dos sequestradores do veículo, mas os outros continuaram atirando nele. Largo conseguiu entrar no carro deles e se envolveu em uma luta feroz. Por fim, ele dominou os sequestradores e resgatou Noon, mas o carro caiu em um rio. Tendo sobrevivido ao acidente, Largo procurou freneticamente por Noon, que havia sido arrastado pela correnteza. Enquanto isso, o homem misterioso continuava a observá-lo de longe. 3 semanas depois, Largo, exausto e maltratado, continuou a procurar no rio e na floresta por qualquer rastro de Noon. Por fim, suas forças o abandonaram e Largo desmaiou, inconsciente, na margem do rio. Foi então que se descobriu que Largo não era um homem comum. Ele era um gênio bilionário e herdeiro do grupo Wig Power, um enorme conglomerado fundado por seu pai, um leigo. A empresa, sediada na França, era especializada em tecnologia, mineração e bancos. Depois de terminar o treinamento, a assistente de Largo, Chloe, o procurou para atualizá-lo. Ela o informou que havia instalado uma tecnologia de reconhecimento facial na área onde Noon havia desaparecido. Pouco tempo depois, Largo demonstrou a última inovação de sua empresa, uma aeronave de última geração construída inteiramente com materiais reciclados. No entanto, enquanto a demonstração estava em andamento, seu evento virtual foi abruptamente interrompido por uma chamada de vídeo de Dennis, o chefe de uma das subsidiárias da Wig Power. Dennis iniciou um protesto furioso contra a Largo, condenando as demissões em massa da empresa. A chamada terminou com Dennis fazendo o impensável ao vivo na frente dos espectadores. Pouco depois desse trágico incidente, Largo recebeu uma ligação telefônica de Noon, em pânico, implorando por ajuda. Sem hesitar, Largo ordenou que Chloe rastreasse a localização da chamada, mas antes que ele pudesse fazer qualquer progresso, a voz do outro lado mudou. Um sequestrador calmo e tranquilo informou a Largo que Noon estava a salvo no momento. Largo advertiu o sequestrador de que haveria sérias consequências se o filho dele sofresse algum dano. O sequestrador respondeu com uma ameaça assustadora. Se Largo não seguisse as instruções, a vida de Noon correria grande perigo. A ligação terminou abruptamente. Em uma reviravolta assustadora, a cena mudou para revelar Dennis, o homem que havia feito o impensável durante a chamada de vídeo, deitado sem vida ao lado do sequestrador. Enquanto isso, o caos se instalou entre os funcionários da Wig Powers. Um protesto em massa foi deflagrado, alimentado pelo trágico acidente envolvendo Dennis, no qual os funcionários se manifestaram contra as decisões da empresa. Durante a reunião, Julius, um gerente sênior, apareceu em uma chamada de vídeo em uma tela grande. Ele relatou que os demonstrativos financeiros após uma aquisição recente pareciam excepcionalmente sólidos. No entanto, Largo imediatamente descreveu o relatório como manipulado e exigiu saber quem era o responsável por sua falsificação. Um dos participantes mencionou um homem chamado Steve Mundro, de Ottawa, mas acrescentou que Mundro havia desaparecido e que a situação já havia sido relatada às autoridades. A cena seguinte mostra Largo dirigindo até a residência de Dennis. Ao chegar, ele toca a campainha, mas não obtém resposta. Sem outra alternativa, Largo entra na casa. Em um dos quartos, ele descobre manchas de sangue seco que sugerem a presença de Dennis no local. Largo abre o laptop de Dennis e começa a procurar por arquivos importantes. A atmosfera ficou tensa quando, de repente, uma mulher misteriosa apareceu, apontando uma arma para Largo. A mulher era Ellen, a falecida esposa de Dennis. Quando Largo perguntou o nome da empresa, Ellen revelou que se chamava Lagona. Mas antes que ele pudesse acrescentar qualquer outra coisa, um homem misterioso surgiu por trás e bateu em Ellen. Durante a luta,
Largo foi eletrocutado e caiu ao lado de Ellen. Com a força que lhe restava, Ellen sussurrou para Largo sobre a sociedade Lagona antes de perder a consciência. O homem misterioso então reproduziu uma gravação de áudio de Noam pedindo ajuda, enfurecendo ainda mais Largo. O som das sirenes da polícia se aproximando forçou o homem a fugir, deixando Largo mais uma vez inconsciente. A cena então mudou para uma tela em uma sala de reuniões, onde os executivos da Wig Powers, incluindo Chloe, a secretária de Largo, estavam reunidos. A tela mostrava uma notícia de que a polícia havia prendido Largo por suspeita do assassinato de Ellen. Enquanto isso, em sua cela, Largo se viu dividindo o espaço com uma jovem misteriosa. A garota tirou um celular escondido do bolso e começou uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram. No entanto, Largo rapidamente tomou o telefone dela e o usou para tentar ligar para um de seus associados. Na sala de reuniões da ala de poder, Chloe pode ser vista conduzindo uma discussão com executivos da empresa. Um dos indivíduos para quem Largo tentou ligar, um homem chamado Cochran, estava presente na reunião, mas não atendeu a ligação porque estava profundamente envolvido na discussão. Durante a reunião, Cochran propôs a ativação do Código 51. Após uma breve discussão, todos os presentes acabaram concordando em prosseguir com o plano. A cena então voltou para a prisão, onde um oficial informou a jovem que seu caso seria sério. No entanto, Largo interveio rapidamente, avisando ao policial que o telefone da jovem estava transmitindo todo o incidente. O policial se aproximou de Largo com cautela, mas Largo conseguiu dominá-lo. Largo então ordenou que a garota pegasse suas chaves. Juntos, eles escaparam da cela e se dirigiram a uma pequena janela nos fundos da prisão. Quando a polícia percebeu que eles haviam fugido, já estava atrasada por causa dos pneus furados, o que deu a Largo e a garota tempo suficiente para escapar. Quando estavam fugindo, um homem misterioso, dirigindo uma moto de neve apareceu de repente. Largo e a garota conseguiram escapar do perigo, mas o homem misterioso não teve a mesma sorte. Percebendo que não havia outra saída, Largo decidiu parar e confrontar o homem. No entanto, o homem misterioso prevaleceu, usando um dispositivo de choque elétrico para nocautear Largo pela segunda vez. A garota entrou em ação, atingindo o homem misterioso com um golpe poderoso que o fez despencar em um barranco profundo. A cena mudou para o jato particular de Largo, onde ele ligou para sua secretária Chloe pedindo mais informações sobre a Lagona, uma empresa chinesa que opera na Birmânia. Enquanto isso, o homem misterioso, que sobreviveu ao incidente anterior, foi visto em uma base aérea falando com alguém ao telefone. Durante a ligação, descobriu-se que a garota, chamada Bonnie, havia usado a mídia social para compartilhar testemunhos chocantes que ajudaram a reabilitar a imagem pública de Largo. Depois de saber disso, o homem misterioso decidiu ir para Bangkok. A cena então muda para Bangkok, onde Largo e Bonnie embarcam em um barco. Lá, Largo encontra seu sogro Aaron e os dois trocam algumas palavras antes de irem para a casa de Aaron. Na sede da Wing Power, o homem misterioso é visto entrando no prédio para confrontar Cochran. Em um confronto tenso, o homem misterioso atirou em um dos associados de Cochran, Rudy, que estava conversando com ele. Em seguida, ele forçou Cochran a escrever uma declaração na qual assumia a responsabilidade pelo assassinato de Rudy. Por outro lado, Chloe informou a Largo que havia descoberto sobre a empresa Laguna. Ela explicou que Cao Sen era o proprietário da empresa. Largo decidiu imediatamente ir de barco até a casa de Cao Sen. Durante a viagem, Chloe mostrou a Largo a notícia da morte de dois de seus principais executivos. Em um flashback, a história se aprofundou no passado de Ezio, o homem misterioso que se tornou o inimigo de Largo. O flashback mostrava um jovem Ezio acompanhando seu pai enquanto eles protestavam contra as políticas do pai de Largo. Foi revelado que uma das invenções do pai de Largo fez com que o pai de Ezio desenvolvesse uma condição que o tornava incapaz de sentir dor, uma característica que foi passada para Ezio. Ironicamente, a arma caiu nas mãos do jovem Ezio, que acidentalmente atirou em seu pai enquanto estava sendo segurado por Largo. No presente, Largo, Chloe e Bonnie se disfarçaram de imigrantes para se infiltrar no complexo de Cao Sen. Enquanto Chloe estava hackeando o circuito interno de TV, ela foi subitamente apontada com uma arma por um homem misterioso. Para sua surpresa, era Ezio, que, como se viu, compartilhava um passe complicado com ela. Naquele momento, Ezio perguntou se eles iriam prosseguir com o plano. Enquanto isso, Largo finalmente encontrou Cao Sen, que lhe entregou um livro de registro detalhando as vendas da empresa. Depois que Largo o lê,
Kalsen explica que ele também foi enganado por uma das subsidiárias de Largo. Largo então exige saber onde está seu filho. Em vez de responder, Kalsen e seus guardas começam a rir. Aproveitando o momento de distração, Largo lançou um ataque que ameaçava Kalsen. Sob pressão, Kalsen acabou revelando a localização antes de desmaiar. No entanto, quando Largo chegou ao local, ele não encontrou Noon, mas um estranho que não reconheceu. De repente, Ezio apareceu por trás, apontando uma arma para Largo. Ezio disse friamente a Largo para aceitar a realidade de que Noon estava morto, arrastado pela correnteza do rio no dia de seu sequestro. Ezio então ordenou que Kalsen recuperasse um disco rígido de seu cofre. No entanto, Kalsen aproveitou a oportunidade para tentar atirar em Ezio. Antes que ele conseguisse, Largo impediu jogando uma faca nele e o atordoando. Ezio revelou que o disco rígido continha todas as transações do Wig Power, que haviam sido convertidas em criptomoeda para esconder a corrupção em massa. Nesse momento, ocorreu uma reviravolta chocante quando um caminhão de construção, dirigido por Chloe, bateu no prédio onde eles estavam. Largo aproveitou o caos para atacar Ezio, e uma batalha feroz se seguiu. Chloe pediu a Largo que deixasse Ezio ir embora, mas Largo, consumido pelo desespero das traições e tragédias que havia sofrido, recusou-se a se render. Os dois homens caíram de uma grande altura. Ironicamente, Chloe foi jogada em uma superfície dura, enquanto Bonnie caiu em uma piscina de água. Largo conseguiu tirar Bonnie da água, certificando-se de que ela estava segura. Ao mesmo tempo, Ezio havia conseguido escapar de alguma forma. Depois disso, a cena muda para um prédio de uma ala. Bonnie agora trabalha como a nova secretária de Largo, simbolizando a confiança e a parceria que eles construíram. Nos momentos finais do filme, é mostrado um templo sereno, onde um monge chama um nome aleatoriamente. Surpreendentemente, a pessoa que responde é Noon, que está vivo, mas perdeu a memória. Ainda mais chocante, Ezio apareceu no templo disfarçado de pai de Noon. Ele se aproximou do gnomo e o levou para um destino desconhecido. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.